A gente se prepara para muitas coisas na nossa vida, não é verdade? Para um casamento, a gente tem um ensaio. Para uma prova na autoescola, a gente tem os testes. Até uma prova de concurso, né? Muitas coisas precisam do nosso preparo para serem vivenciadas. Mas e para o parto? Você já parou para pensar se você realmente se sente preparada para viver esse momento? Afinal de contas, a ansiedade e o medo, quando elas não estão controladas, podem ser um problema imenso para a hora do teu parto. Vamos falar sobre isso hoje? Muitas mulheres acreditam que o corpo vai saber fazer tudo e que vai ser instintivo, ele vai fazer automaticamente. Mas e a sua mente? Será que ela está preparada para vivenciar esse momento que vai ser exigente? Será que ela vai saber administrar todas essas questões? E como se preparar para se sentir segura e forte para viver isso? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente nunca parou para pensar sobre a saúde emocional na hora do parto. Mas calma, eu vou te ajudar a fortalecer a sua saúde emocional para vivenciar o seu parto da melhor forma possível. Eu escuto muitas pessoas falando assim: ah, mas para ter um parto normal é só pensar positivo. Ah, mas é só acreditar que vai dar certo. Eu confio na equipe médica, eles vão saber o que fazer. O meu médico já foi médico da fulana, que teve o ciclano, que fez o parto de não sei quem, ele sabe o que ele faz. É só pensar positivo que vai dar tudo certo. O problema é que confiar só nessas questões acaba trazendo um problema que você talvez nem saiba que tem. Quando a gente fala sobre ansiedade dentro do parto, a gente está falando de várias perspectivas. Seria estranho se você estivesse indo para a maternidade sem se sentir preocupada. Afinal de contas, é a sua vida e a do bebê. Então, são muitas condições para a gente pensar. E é fato que a hora do parto pode envolver várias condições que podem se arrastar para o restante de toda uma vida. Sejam elas marcas positivas ou sejam marcas que deixarão algo negativo na sua história. É por isso que pensar e planejar e organizar o seu parto não é só escolher a via de parto, não é só entender se vai ser normal ou se vai ser cesariana ou como isso vai acontecer. É também entender como o seu emocional é afetado por isso. Nós somos seres históricos e a gente traz dentro de nós marcas de coisas que foram nos ensinadas, coisas que estão conosco há muitos anos. E, consequentemente, a gente chama de gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais são quando a gente vê alguma coisa que acaba despertando uma lembrança no nosso corpo. Eu dou um exemplo que fala assim: você contou quantas pessoas na rua tinha hoje? Não, né? Até porque não faria sentido. Mas elas estavam lá. E todas elas despertaram alguma coisa em você. É claro que a gente não fica pensando o tempo todo nisso, porque senão a nossa mente viveria só em função de ficar refletindo o tempo todo. Mas às vezes existem coisas que despertam em nós sentimentos e lembranças que às vezes podem até estar esquecidos. E a gente chama isso de inconsciente. O teu inconsciente armazena informações o tempo todo. E na hora do parto não é diferente. A gente tem gatilhos que podem ser prejudiciais para a sua saúde emocional. Principalmente se a gente for pensar que o corpo da mulher muitas vezes pode ter passado por situações de vulnerabilidade e o bebê, a equipe médica, vão estar em contato com partes muito íntimas no corpo, que podem ter sido muitas vezes alvo de violências e, consequentemente, isso acabar despertando situações dentro de você que acabem trazendo de volta essa ansiedade e despertando coisas que a gente não deve vivenciar na hora do parto. Por isso, o cuidado com a saúde emocional, ele deve ser feito ainda na gestação, cuidando do teu aspecto de como essa gestação aconteceu, como essa criança vai vir no mundo e o que cada coisa significa para você. Principalmente te instruir sobre como vai funcionar o parto. E sobre essa questão de confiar na equipe médica, eu sei que você pode ter ao teu lado o melhor médico do mundo, o melhor profissional, o que já fez o parto das suas amigas, da vizinha, da sua mãe, o seu parto, enfim, várias situações. Só que não foi nenhuma e nem duas pacientes que estavam aguardando para ter o bebê pelo SUS e que não tinham instruções, estavam juntando dinheiro para pagar a cesárea no acompanhamento pelo SUS, porque não sabiam que isso é direito.
Acreditavam que somente pelo parto natural poderiam ter no SUS. E olha o quanto isso é uma negligência médica. Eu sei que muitos profissionais são muito ocupados, né? Ainda mais quando a gente fala da saúde pública. Eu sei, porque já fui psicóloga da saúde pública e entendo como são as características. Muita demanda, dificuldade às vezes de se comunicar e instruir as nossas pacientes. É por isso que você não pode deixar de buscar em outras áreas a solução para o problema que você busca. Porque afinal de contas, as mulheres precisam estar bem instruídas. E quanto mais conhecimento você tem para o teu parto, mais você pode se sentir fortalecida para poder vivenciar ele. E se o seu maior medo é sentir dor, perder o controle, não saber o que fazer, deixa eu te contar um negócio. Estar preparada emocionalmente para o parto vai ajudar você a reduzir a sua dor, ter mais força e preparo e, consequentemente, as coisas não saírem do controle e você ter a sua segurança de um parto autêntico e verdadeiro, planejado do jeitinho que você imaginou, tanto no SUS quanto no particular. Agora presta atenção nesses 3 pontos que eu vou trazer para você, porque são uma chave de ouro para que você consiga ter um parto mais autêntico, mais leve e mais tranquilo. Olha só, o primeiro ponto é você entender quais são os seus medos. Você tem medo de agulha? Você tem medo que alguma coisa saia do teu controle? Tem medo que o seu bebê precise de alguma assistência exclusiva, individual? Tem medo do quê? São muitas coisas quando a gente fala do ato de parir. E que entender aonde cada medo atua, a gente consegue entender como você pode solucioná-lo. E principalmente pensar qual é o tamanho do seu medo. Porque você pode se sentir insegura e preocupada, mas não necessariamente a ansiedade precisa estar atuando com você nesse momento. E essas questões de separação de sentimentos são fundamentais para você conseguir realmente pensar o que está nas suas mãos e cabe às suas escolhas e o que cabe a outras pessoas. Passo 2 é treinar a sua mente. Olhar, por exemplo, o que você faz com a sua respiração, como você deixa os sentimentos fluírem. Outras pessoas estão aumentando a sua insegurança, porque às vezes a gente fica ansioso porque outras pessoas estão ansiosas e acabam contaminando a nossa sensação. Talvez para você existam coisas que não são um problema, mas quando outras pessoas começam a trazer, isso acaba virando uma questão que antes não era uma queixa, antes não era algo que estava no seu olhar. E claro, a gente tem que abrir algumas portas e olhar algumas questões. Mas será que isso é seu ou isso é de outras pessoas? E o terceiro ponto e o fundamental é fortalecer a sua rede de apoio. Ninguém, absolutamente ninguém, faz nada sozinho. A gente precisa que existam outras pessoas e precisamos delegar funções quando falamos da hora do parto. O parir, o amamentar, o cuidar de uma criança é muito exclusivo da mulher, porque é a gente que produz, que desenvolve a criança, né, e que produz o leite, fortalece muitas questões. Só que a gente precisa da rede de apoio não para cuidar do bebê. A rede de apoio não cuida do bebê. A rede de apoio cuida da mulher para que ela cuide do bebê. Então, a rede de apoio, ela vai fortalecer o seu convívio, a sua casa, a sua vivência. Se você já tem outros filhos, ela vai cuidar dos outros filhos para que você tenha o tempo necessário e o espaço que você precisa para desenvolver aquele bebê que está chegando. Mas Elô, como é que eu coloco isso tudo de uma forma certa? São muitas coisas. E foi exatamente para esses processos que eu criei um acompanhamento exclusivo para te preparar não só para a hora do parto, mas para o pós-parto como um todo. Porque eu escuto muitas mulheres falando assim: Elô, é normal ter baby blues, né? É comum, mas não é normal. E o baby blues pode ser um processo que influencie outras questões dentro da saúde emocional, até mesmo para virar um processo de depressão pós-parto. Então, não é normal sentir tristeza depois do pós-parto. E dentro do meu acompanhamento, você tem todo esse processo junto com a amamentação, junto com cuidados especiais para a chegada do bebê, para a sua amamentação e para o seu parto. Inclusive sobre o teu vínculo com o teu parceiro. Se é ele que vai ser o seu acompanhante na hora do parto, ele também precisa de instrução. A gente precisa deixar de lado essa ideia de que todo mundo sabe de tudo e começar a olhar com humildade
as pessoas não sabem limites, as pessoas não são adivinhas, e ter um acompanhamento específico que fortaleça o processo da comunicação de vocês é crucial para a chegada do bebê. E no acompanhamento Parir Sem Medo, você vai aprender como fortalecer a sua saúde mental e diminuir as suas ansiedades, fortalecer o teu relacionamento com o parceiro e aumentar muito o teu vínculo com o teu bebê, sem baby blues, sem processo de depressão pós-parto e uma amamentação que flui e nutre. E se você quer saber mais sobre como o acompanhamento Parir Sem Medo pode te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso ao link. É só me mandar uma mensagem, eu vou conversar com você, eu mesma vou conversar com você, eu vou te instruir sobre como a gente pode proceder. E se você tem interesse em outros conteúdos, já sabe que eu vou deixar aqui também na descrição os e-books, né? Que temos uma coleção de e-books para que você também comece o seu processo, o seu cuidado com uma leitura bem leve, bem gostosa, para já começarmos o seu preparo para o parto, tá bom? Então é só clicar ali no link da descrição e eu vou estar esperando para você. E não esquece, deixa teu joinha aqui também no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com uma mamãe que também precisa saber sobre quanto a ansiedade é um problema e como ela precisa se fortalecer também. Então um beijo, espero você no próximo vídeo, até logo!